Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor João Daniel e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre soluções, mais especificamente sobre o cálculo da concentração, tá? Mas antes de tudo, eu gostaria de pedir para vocês que não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo, beleza? Então bora lá. Quando falamos em concentração, o que é que você imagina? Provavelmente você imagina uma pessoa concentrada, uma pessoa focada, né? A concentração mental é um processo psíquico que consiste em centrar voluntariamente toda a atenção da mente sobre o objetivo, objeto ou atividade que se está fazendo no momento, deixando de lado todos os fatos ou objetos que possam ser capazes de interferir na atenção. Tá bom. Professor, o que é que isso tem a ver com a concentração em química, concentração das soluções? Existe alguma relação? Até onde eu sei, não existe nenhuma relação. Por que eu trago essa concentração, essa questão de concentração mental? Porque quando a gente fala em concentração, é a primeira coisa que vem à mente de vocês, né? É a primeira concentração que vocês têm contato. Mas agora a gente vai ver uma outra definição, uma outra relação que se chama concentração em química, concentração das soluções em química. Então, o que são soluções em química? Soluções químicas são misturas homogêneas, no qual um soluto, lembrando, o soluto é a substância que se dissolve e também está presente em menor quantidade, e um solvente, que é a substância que dissolve o soluto e está presente em maior quantidade, né? Então, são misturas que têm um soluto e um solvente. As soluções estão presentes no nosso cotidiano, por exemplo, quando a gente prepara um chá, um café, um suco, seja ele em pó ou de polpa, na atmosfera, por exemplo, que é uma grande solução, certo? Que é constituída de nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, argônio e outros gases. Então, as soluções estão no nosso cotidiano, estamos imersos em uma grande solução que é a nossa atmosfera, temos soluções líquidas, sólidas, gasosas no nosso dia a dia que a gente não se dá conta. Então, a importância de se estudar as soluções, certo? Então, a identificação correta dos componentes de uma solução, seja ela sólida, líquida ou gasosa, é importantíssimo. Porque, através dessa análise inicial, a gente vai poder calcular a concentração dessa solução. Então, a gente precisa saber o que é soluto, o que é solvente. Sempre. Independente se ela é líquida, sólida ou gasosa. Certo? Então, como é que eu expresso a concentração das soluções? Então, eu preciso de unidades de volume. Então, aqui eu vou trazer os múltiplos e submúltiplos do litro, que são as unidades mais comuns empregadas. Também podem ser utilizados múltiplos e submúltiplos do metro cúbico. Centímetro cúbico, decímetro cúbico, metro cúbico, etc. Mas, normalmente, é mais empregado unidade de volume relacionado ao litro, né? Múltiplos e submúltiplos do litro. Também empregamos unidades de massa. Então, aqui a gente tem a grama e os seus submúltiplos e múltiplos. Tem a quilograma, hectograma, decagrama, centigrama, miligrama, etc. Além desses dois, a gente também pode empregar a quantidade de matéria, ou mol, que é uma unidade utilizada para a medida de espécies pequenas, como átomos, moléculas ou partículas, que a gente vai ver ao longo desta unidade, não nesse vídeo exatamente. Então, como é que eu expresso a concentração de uma solução? A expressão da concentração de uma solução é uma razão, ou seja, é uma fração, uma divisão. No caso da concentração comum, no qual a massa de um determinado soluto é dissolvida em um solvente, a gente pode calcular da seguinte forma: a massa ou quantidade de matéria de determinado soluto dividido pelo volume da solução, certo? Então, quando a gente avalia a concentração comum de determinada espécie, vamos sempre ler desta forma: unidade de massa por unidade de volume. Aqui a gente vai ver um exemplo de como é que a gente lê a concentração. Tá? Uma solução que apresenta 80 G/L
apresenta, tá 3 pontinhos. Professor, 80G/L, o que é isso? Esse 80G/L eu vou ler como 80 gramas, porque o G representa gramas, a barra representa por e o L representa litro. Ou seja, trata-se de uma solução que a concentração é 80 gramas por litro. E o que é que esse 80 gramas por litro significa? Significa que em 1 litro desta solução estão presentes 80 gramas do soluto. Significa que 80 gramas por litro. Cada litro tem 80 gramas do soluto. É muito importante que você saiba identificar o soluto, o solvente e saiba fazer essa relação. Se tem 80 gramas por litro, esse por litro significa que em cada litro eu tenho aquela massa ali ou aquela quantidade de matéria que foi dada na questão, certo? Então, como calcular essa concentração? Existe uma sequência de etapas que devem ser obedecidas para que possamos calcular a concentração de uma solução, certo? Primeira etapa é identificar corretamente quem é soluto e quem é solvente da solução a ser trabalhada. Por que, professor? Porque vocês viram que o cálculo da concentração é uma razão entre a massa ou quantidade de matéria do soluto pelo volume do solvente, certo? Então, se você não sabe identificar, provavelmente você vai colocar os elementos dessa razão, dessa fração, invertidos, certo? O segundo passo é identificar e avaliar as unidades de medida empregadas. Normalmente, quando tratamos de concentração comum, a quantidade de soluto é sempre expressa ou em unidade de massa, como grama, quilograma, grama e seus submúltiplos e múltiplos, ou em quantidade de matéria. Já o volume da solução, observe aí, é na maioria das vezes expresso em unidades de volume, como mililitro, o litro e seus submúltiplos. Pode aparecer o volume ser representado pelos múltiplos e submúltiplos do metro cúbico, certo? É raro, mas pode acontecer também, certo? Então, após identificar e analisar os itens 1 e 2, a gente parte para calcular a razão, a concentração desta solução, certo? E aí a gente vai esquematizar a fração correspondente. Vamos para alguns exemplos, deixa eu pegar aqui minha caneta, para que a gente possa fazer os exemplos juntos. Então, qual é a concentração de uma solução preparada a partir da dissolução de 80 gramas de hidróxido de sódio em 4 litros de água? Bom, a gente viu que o cálculo da concentração é o seguinte. Concentração é igual a massa do soluto, que eu vou botar aqui M, dividido pelo volume do solvente, certo? Vou colocar aqui esses 3 pontinhos, que significa assim, dessa forma. Eu tenho 80 gramas do soluto. Então, 80 está aqui, dividido pelo volume do solvente, que no caso é a água. Então, 4. Vou botar aqui o 4 litros e vou botar aqui o grama em cima. Isso aqui vai dar uma operação simples, 80 dividido por 4 dá 20. Professor, acabou aí? Não, você não pode deixar 20, porque 20, solução requer, perdão, o cálculo da concentração, o valor da concentração requer uma unidade. E aqui a unidade está clara. Eu tenho grama em cima, litro embaixo. Aqui eu vou colocar grama por litro. 20 gramas por litro. Beleza? Aí eu tenho aqui embaixo, na questão 2, calcule a concentração em miligramas por ml de uma solução preparada a partir da dissolução de 60 miligramas de sal de cozinha em 20 ml de água. Então, de novo, concentração é igual a massa do soluto dividido pelo volume do solvente. Desta forma, quem é o meu soluto? É o sal de cozinha. Qual é a massa dele, professor? 60 miligramas.
E qual é o volume do solvente, o volume que eu vou dissolver, esse sal de cozinha, 20 ml de quê? De água. Eu vou colocar aqui embaixo, 20 ml. Dá quanto isso aí, gente? 60 dividido por 20, muito fácil. 3. 3 o quê, professor? 3 miligramas por ml. Significa que em cada ml de água eu tenho 3 miligramas do sal de cozinha. Muito simples, mas requer atenção para que você saiba identificar corretamente quem é soluto e quem é solvente, certo? Então, para saber mais, aqui eu deixo alguns links que eu também vou deixar na descrição desse vídeo. Então, muito obrigado pela participação nessa aula de hoje, por assistir esse vídeo. Não esquece de dar o joinha, compartilhar esse vídeo, ativar o sininho. Provavelmente aqui em cima, em algum lugar dessa tela, vai aparecer um link para uma playlist sobre soluções, certo? Que aí lá eu falo sobre interações interpartículas, como são formadas as soluções, certo? Então, até a próxima, pessoal, e muito obrigado pela participação de vocês. Até mais!